Chegamos na lição 5, que trata de Cristo no Santuário Celestial. Para facilitar, nesta semana, nós vamos trabalhar com 3 pontos para você entender bem, que poderíamos resumir a lição em poucas palavras, em poucos tópicos. O primeiro tópico tem a ver com Cristo como nosso sacrifício, ou seja, ao morrer na cruz do Calvário, Jesus foi feito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Ele é o cumprimento do sacrifício de todos os cordeiros e demais animais sacrificados no santuário terrestre. O sacrifício de Jesus é perfeito, é completo e é suficiente. Ou seja, por ser perfeito, ele é o sacrifício supremo por nossos pecados, não é? E a prova disto é que esse sacrifício nos trouxe salvação, perdão e vida eterna. Então, esse é o primeiro bloco da nossa lição. O autor tratou um pouco sobre essa questão do sacrifício e fez uma ligação disso com o sacrifício de animais no santuário terrestre. E quando veio Jesus, aquilo tudo passou, aquilo foi cancelado. Esta foi a lei que foi abolida, a lei das ordenanças, a lei cerimonial, a lei dos que mandava sacrificar animais e que eram um símbolo do verdadeiro que viria, que é o Senhor Jesus Cristo. Como disse o autor de Hebreus, não mais o sangue de bodes, de touros, nem de ovelhas, mas o sacrifício do próprio Jesus. Ele foi a vítima perfeita, o sacrifício perfeito. O segundo bloco da nossa lição, o primeiro é Jesus como sacrifício, o segundo bloco é Jesus como nosso intercessor. Ele morre, ressuscita e então agora ele vai não mais para o santuário da terra, porque este acabou-se quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, numa prova de que aquele santuário havia caducado, havia sido abolido, o seu sistema estava caduco, sem sentido, e agora Jesus vai para o céu. E o livro do Apocalipse, a Bíblia nos informa de que no céu há um santuário também, que é exatamente o original, que é exatamente aquele do qual da terra foi uma cópia e que desapareceu, mas o original está lá. E então, Jesus entra no santuário celestial, assim que volta para o céu, e ele, ali no santuário celestial, começa a ministrar em nosso favor como um sumo sacerdote, como um intercessor. Hebreus 8, verso 1 diz, nós temos um sumo sacerdote nos céus. Jesus está diante do Pai, ministrando então os méritos da sua expiação, a eterna redenção que ele obteve em nosso favor. E esse é o trabalho de Cristo no santuário celestial. Ele apresenta o pecador arrependido, apresenta diante do Pai, e não nos nossos méritos nós somos salvos, mas pelos méritos dele. Esse é o que a Bíblia nos informa, especialmente no livro de Hebreus. Mas há um terceiro ponto de Jesus. O primeiro é Jesus como sacrifício, o segundo é Jesus como intercessor e sacerdote, mas há um terceiro ponto que se fazia no santuário da terra e que se faz também no santuário do céu. Num determinado ponto, e nós entendemos qual é esse ponto, Jesus agora passa a ministrar no segundo compartimento do santuário celestial. E aqui eu queria fazer uma pausa. Há muita gente ignorante que diz que nós, adventistas, cremos que Jesus ficou 1800, ele subiu por volta do ano 33, 34 para o céu, ficou 1800 e poucos anos esperando na porta do lugar santíssimo para então ir à presença de Deus. Isso não é verdade. Nós nunca pregamos isto. Jesus tem livre acesso a qualquer lugar do céu. Ele é o Salvador, ele é o vencedor em todas as batalhas. Ele é o Rei dos Reis, que cumpre o Salmo 24. Na verdade, Jesus podia ir ao Santíssimo a hora que ele quisesse. Mas como sumo sacerdote, para começar uma obra de juízo, como era feita no dia da expiação no antigo santuário terrestre, Jesus começa, segundo a profecia de Daniel 8,14, em 1844. E lá no lugar santíssimo, que havia o dia da expiação, que era um dia de juízo e de purificação do santuário terrestre, há também um santuário celestial que necessita disso. E quem diz isto não são os adventistas e não sou eu. Quem diz isso é o autor de Hebreus. Em Hebreus 9:23, ele diz assim que há necessidade de se purificar também as coisas celestiais, ou seja, o santuário celestial ou o santíssimo do santuário celestial.
Então, desde 1844, segundo a profecia de Daniel 8,14, Jesus está nesta fase do seu trabalho, que é um trabalho de juízo que começa dos mortos e chegará aos vivos, e então, quando ele termina esta obra, ele sairá para abençoar o seu povo e voltará na sua segunda vinda para buscar o seu povo aqui nessa terra. Bem, tudo isto nós falamos para exaltar o trabalho de Jesus no santuário celestial. Lá ele é a vítima, ele é o cordeiro, mas ele também é o sumo sacerdote que intercede por nós, e ele é o sumo sacerdote que é juiz também. Jesus é tudo. Por isso que há aquele hino que diz, Cristo é tudo para mim. Isto é maravilhoso. E então, eu deixei por último uma pergunta para você discutir com seus alunos e esclarecer alguns pontos. Se no céu não entra pecado, essa é a pergunta. Por que o autor de Hebreus fala da purificação do santuário celestial, se lá não entra pecado? Essa é uma boa pergunta, não é verdade? Bem, no livro O Grande Conflito, na página 421 e 422, há uma resposta interessante sobre isto. A autora diz que, na verdade, o que temos no céu não é exatamente o pecado. Nós temos no céu o registro dos nossos pecados. Eu queria ler esse texto para você entendê-lo melhor. Ela diz assim, como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais ele havia sido poluído, e isso, logicamente, também era simbólico, porque não havia um pecado palpável, concreto lá dentro do lugar santíssimo, que se acumulava simbolicamente lá durante todo o ano. Ela diz assim, como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais ele havia sido poluído, igualmente a purificação efetiva do santuário celestial deve ser efetuada pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Então, no céu não existe pecado palpável, como também no santuário terrestre não havia. Mas existe sim o registro dos nossos pecados. O pecado em si é algo abstrato, mas que suas consequências são concretas. Se eu sair e roubar alguma coisa, o meu desejo ninguém vê. Eu já pequei. Mas o ato de eu tomar, subtrair de alguém alguma coisa, algum objeto, isto faz mal àquela pessoa. Então torna-se concreto. Mas o que temos no céu é o registro disso. E então Jesus Cristo está fazendo a purificação desse santuário no sentido de apagar os registros dos pecados daqueles que lhe constituem como advogado e como juiz e como sacerdote. Então é isso para a gente discutir um pouquinho com os nossos alunos, fazê-los pensar um pouquinho, e a própria lição já tem ali a resposta, que no céu não tem pecado exatamente, mas tem o registro dos pecados, e é este registro que está sendo apagado, limpado, purificado por Jesus Cristo. Um abraço para você, semana que vem a gente se encontra aqui, até lá.